Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal no De Primeira, agora com o retorno aqui também do Cleiton Vasconcelos, para a gente repercutir um pouquinho ainda da Copinha e falar especialmente da visita que os nossos clubes receberam, tanto o Gaúcho quanto o Passo Fundo, na semana passada da Federação Gaúcha de Futebol, de uma comitiva da Federação Gaúcha de Futebol. Cleiton Vasconcelos, seja bem-vindo novamente aqui ao De Primeira. Estávamos com saudades. Tudo bem, Christian? Tudo bem para a nossa audiência? Cerca de 2 meses depois estamos voltando aí com o De Primeira também, nossas participações. Olha, então já fazem algumas semanas que uma comitiva de pessoas que têm alguma ligação com o futebol ou que tiveram ligação, por isso que eu digo ex-jogadores, ex-coordenadores de base, ex-professores, enfim, estão fazendo visitas em clubes e em cidades que têm futebol atuante, como é o caso de Passo Fundo e como é tantas outras cidades aqui pelo nosso Rio Grande do Sul. São cerca de 15, 16 cidades no total. Bem, essa comitiva, composta por 4 ou 5 pessoas, visita então os clubes, visita as cidades, conhece a estrutura dos clubes, conhece a necessidade desses clubes, também conhece algumas opiniões que os clubes têm sobre competições, sobre a federação, tudo. É feito um relatório, respondido também um grande questionário, e todo esse material é encaminhado para a Federação Gaúcha de Futebol, com algumas reivindicações dos clubes, com alguns apontamentos relativos aos clubes. Então é uma via de mão dupla, tá? A federação ela fica sabendo um pouco mais de como são os clubes e os clubes podem se manifestar frente à Federação Gaúcha de Futebol. E eu julgo isso como importantíssimo. Sim. E é algo que no rádio a gente já falava aqui há muito tempo. A gente já comentava na Rádio Planalto da necessidade da federação conhecer os clubes, né? Porque a gente vê aí, vivendo há alguns anos, a segunda divisão junto com o Gaúcho e até mesmo na Copinha, e esse ano não foi diferente, a gente vê muita coisa errada acontecendo e coisa ruim que atrapalha tudo, né? Como, por exemplo, esse ano na Copinha, Cleiton, nós tivemos 2 desistências e mais um time que foi excluído da competição. Isso, exato. Então foram 3 times que se colocaram lá para jogar, mas não participaram. E isso causa, sim, um descritério, né? Porque, vamos lá, vamos pegar o Passo Fundo e o São Luís, que foram os times finalistas. Sim. Não coloco aqui que isso tenha sido tenha feito a diferença para o São Luís ser campeão, longe disso. Mas, na primeira fase, o São Luís teve um jogo a mais que o Passo Fundo. Sim. Né? E foi um jogo importante, onde o São Luís faz uma goleada. Isso. Exatamente. E termina em primeiro lugar. Sim. No geral. Eu até acho que o Passo Fundo teve uma vida mais tranquila do que o São Luís. Sim. Terminando em segundo, pelos adversários que enfrentou. Né? Mas, em função de um jogo do Passo Fundo ter sido WO, o Passo Fundo ficou com 3-0. E o São Luís teve a oportunidade de jogar essa partida e fazer uma goleada maior. Isso. De 7 gols, né? Foi contra o Atlético de Carazinho. Contra o Atlético de Carazinho. Isso mesmo. E você pode olhar também assim, por um time que tenha ficado em terceiro lá na classificação geral. Sim, mas o Passo Fundo tem 100%, mas teve um jogo que ele não jogou. Isso aí. A gente tá imaginando aqui que o Passo Fundo fosse golear, mas talvez ele tivesse empatado. Né? Então foi uma situação causada por uma exclusão de um clube, né, que estava ali na chave do Passo Fundo, no caso o Futebol Clube Marau, né? Mas teve uma outra situação que foi levantada também, e aqui já fazendo uma mescla, tá, entre Copinha e também essa visita da federação, que foi quando o Passo Fundo expõe para essa comitiva o fato que, ao enfrentar o Garibaldi em Garibaldi, o time, o Esporte Clube Passo Fundo, entra naquela semana do jogo, que era fora de casa, sem saber quando era o jogo e em que horário era o jogo, porque dependia de um teste de iluminação que o Garibaldi iria fazer no seu gramado, lá no seu estádio, para saber se tinha condição do jogo ser à noite ou seria à tarde. E o jogo ocorreu no meio de semana, e no início da semana, na segunda, terça-feira ali, o pessoal foi fazer teste de iluminação
para saber como é que estava a situação para o jogo. Não tem como, né? E o jogo acabou sendo numa tarde. Isso. Né? Que inclusive choveu, aquela coisa toda. Foi muita chuva. Mas o Passo Fundo venceu. E o Passo Fundo venceu. E tá tudo certo. Mas isso é um problema, né? Porque um clube do tamanho do Passo Fundo, ou qualquer time que vai jogar fora de casa, tem uma logística para ser preparada. Isso. Não é pegar, vamos ali agora fazer isso. Não, tem toda uma preparação. O Cleiton viveu isso muito mais de perto agora, mas é uma preparação que demanda tempo, demanda organização, e que essa indecisão de que horas é o jogo é complicado, né, Cleiton? Porque tu imaginas assim, a lógica do Passo Fundo na Copinha, e também foi do São Luís, de outros clubes, o Pelotas, enfim, era, por exemplo, fazer viagens mais longas com 1 dia ou até 2 de antecedência, isso, tá? Sim. Então você vai jogar contra a equipe do Garibaldi e você não sabe se o jogo vai ser na quarta-feira à tarde, na quarta-feira de noite, ou na quinta-feira à tarde, ou na quinta-feira à noite, porque depende do teste de iluminação. Isso você não sabe na segunda-feira. Então, e para você viajar, você tem uma questão do ônibus que vai te levar, né? Tu tem um acerto a fazer com uma empresa de transporte que vai te fazer o transporte no dia anterior ao jogo e o posterior ao jogo. E também tem uma situação de hotel, rede hoteleira, os quartos, essa coisa toda. Tudo isso tem que ser pré-determinado, com alguns dias de antecedência, não com 1 ou 2, como foi o caso. Então esse foi o exemplo mais claro, né? Claro e tátil para o Esporte Clube Passo Fundo do quanto uma desorganização pode afetar ali e, quem sabe, o andamento de uma equipe dentro da competição. Mas isso aconteceu em outras chaves também, com outros clubes. Algumas indefinições também aconteceram. E não é de hoje, né, Cristian? Isso aí... Isso é recorrente. É recorrente. Pegar um pouquinho mais da copinha. Teve o grupo do São Luís, que era o primeiro grupo, né? Grupo A lá, grupo 1, que tinham 6 times, e então cada equipe jogou 5 vezes. Isso. O grupo do Passo Fundo tinham 6 equipes, uma foi eliminada, não jogou, então eram 5 clubes, cada um jogou 4 vezes. E teve um outro grupo, que acho que era o 3, que 2 times desistiram. Então ficaram 4 equipes, e aí cada time só jogou 3 partidas. Então tu imagina, toda uma primeira fase só ter 3 jogos. Isso para um elenco se formando é muito pouco. É muito pouco, porque aí o técnico não vai ter tempo de ver quem está rendendo ou quem não está rendendo, porque treino é treino, jogo é jogo. Então isso é muito ruim. Enquanto o outro lá vai jogar 5 vezes, um time de cá vai jogar 3. Vai jogar 3, isso aí. E também tendo alguns critérios de desempate depois e que foram mudando ao longo da competição. Então teve muito atrapalho ao longo da Copa da Federação, e esses atrapalhos eles foram levados também para esta comitiva. Essa comitiva, que ela era formada por 2 ex-jogadores que têm um renome no nosso interior. Sim. Um deles, bastante conhecido, de uma torcida em especial, o Lauro, volante, meia, do Juventude, histórico jogador do Juventude, que também teve passagem pelo Grêmio, outras equipes, enfim. O Cláudio Duarte, que foi jogador lá na década de 70 do Internacional, depois ele foi treinador, foi comentarista, então ele conhece o futebol e os meandros e histórias do futebol como poucos, né? Sim. Depois também o professor José Cícero Moraes, estou aqui pegando minha colinha, tá? E também o ex-coordenador de base do Internacional, o Ademir Kalov. Também fazia parte o Hélio Carraveta. Sim. Ele que por muito tempo foi preparador físico, coordenador de preparação física no Internacional, só que, como ele foi contratado pelo Santos, ele acabou deixando então essa comitiva aqui no meio dos trabalhos e seguiu lá para a Baixada Santista, né? Então, como é que funcionava aqui a dinâmica da coisa? Sentava-se ali então à mesa a direção do clube, e assim foi com todos os clubes, em especial Passo Fundo e Gaúcho aqui para a nossa realidade. Vinha também esta comitiva, e esta comitiva chegava para o presidente do clube, para os diretores, enfim, abram o seu coração. Falem tudo o que vocês tiverem para falar aqui. A hora é agora. A hora é agora. Nós não vamos anotar o nome do clube aqui em cima, mas sim pontuar aquilo que vocês levantarem para a gente. Sim. Então era assim que funcionava, né? Então perguntava-se como é, por exemplo, o relacionamento do clube com a Federação Gaúcha. Aonde vocês têm dificuldade, onde vocês têm facilidade. Beleza. Aí você respondia lá, contava alguns causos, essa coisa toda. Em que momento você tem dificuldades ou facilidades com os clubes adversários?
Isso é muito importante. Isso aqui é importante, porque aí você levantava situações, como por exemplo, o vestiário de tal clube lá é muito precário, a estrutura dada para a direção lá no camarote é difícil, não existe camarote, ou o tratamento que os seguranças dão para a nossa torcida é ruim em tal clube, Sim. E assim, né, foi se descrevendo as situações. Outra pergunta também. Como é a relação do clube com a arbitragem? Opa. E como o clube analisa a arbitragem no futebol do Rio Grande do Sul? Sim. E aí o clube lá levantava as suas situações, pontuava lá o que deveria ser pontuado e também levava em consideração o fato que a arbitragem no Rio Grande do Sul, assim como no Brasil, ela não é profissionalizada. Então, muita coisa ponderou-se, né? Sim. Também havia, em paralelo ali, um grande questionário, onde esta comitiva ela levantava ponto a ponto o que o clube tinha ou o que o clube não tinha. Por exemplo, o clube tem um presidente? Tem. O clube tem uma direção? Tem. O clube tem departamento de futebol? Tem. E quem está no departamento de futebol? Existe um gerente? Existe um executivo? Existe o técnico? Existe o auxiliar técnico? Equipe de preparação física? Fisioterapia? Tem equipe de comunicação? Tem categoria de base? A categoria de base tem preparação física? Tem técnico próprio? Tem programação? Onde é que treina? Onde é que não treina? Tudo isso, sabe? Olha só. E muito mais. Tem nutricionista, tem médico, tem assistente social, né? Tudo isso era questionado. Para quê, Christian? E para que audiência? Para depois, aí sim a federação vai saber, um ranqueamento dos clubes com base em tudo isso que é oferecido. Então, e para que isso? Para daqui a pouco, claro que numa ideia de projeto, a opinião de um clube estruturado possa lá, em determinado momento, valer mais do que a de um clube que não tem a estrutura que o outro clube tem. Sim. Né, com base neste ranking. Então você vai lá, você tem o estádio próprio, você tem as condições necessárias para o seu estádio, então a comissão passava pelo estádio ali, a comitiva, Sim. olhava o que tinha no estádio, né, e daqui a pouco essa estrutura que você tem, bem cuidada, ela vale muito mais do que aquela estrutura que está um pouco sucateada lá no outro clube, quando tem essa estrutura. Então tudo isso foi levado em consideração. Também perguntava-se quais eram as ideias de calendário. Tá? Boa. E isso foi muito importante porque no dia seguinte teve uma outra reunião que já levava em consideração o que tinha sido levantado pela comitiva, tá? De calendário do futebol do Rio Grande do Sul, onde poderia melhorar, onde estava bom, né? Porque algumas coisas elas estão boas também. Claro, né? Sim. Então, qual era a principal reclamação? O que o clube tinha a apontar neste quesito calendário. Então, tudo isso é feito um compilado grande, com algumas verdades que a federação não gostará de ler, mas que será obrigada a ler. E aí a federação, cabe a ela, levar adiante ou não, com a opinião dos clubes, participação ou não, aquilo que foi levantado pela maioria, por exemplo. Esperamos que sim, né? Esperamos que a federação leve em conta. Acho sim. que vai levar em conta, não iria fazer um sim. trabalho desse, até porque esse pessoal, eles não são funcionários da federação, me parece, né, Cleiton? Não são. Estão prestando um serviço, uma forma assim, né? Isso. Porque como são pessoas aqui, como eu disse, que têm alguma ligação com o futebol, então eles Sim. conhecem o outro lado do futebol, que não o lado administrativo apenas e diretivo. Então, essas pessoas elas podem ter esse duplo olhar, né? Sim. Aquilo que a federação pode oferecer e aquilo que os clubes precisam e necessitam. Super importante. E aí que a federação leva em consideração, eu sei que fazer uma revolução, algo muito, muito profundo, né? Que, vamos lá, resolvesse os problemas e premiasse, de fato, os times mais organizados, isso não vai acontecer, isso é muito difícil de acontecer. Até porque tem times que, apesar de não serem muito organizados, não terem uma estrutura muito boa, estão aí na atividade e querendo alguma coisa a mais. Mas tem outros que não. Tem outros que a estrutura é ruim e que não dá para entender o porquê que jogam, né? Por que estão ali. E aí o que aconteceu esse ano na Copinha e também na segunda divisão que a gente viu de manipulação de resultado, algumas denúncias nesse sentido, e isso é muito ruim. Então, que a federação consiga olhar para esses clubes e dizer, poxa, olha só, tu quer jogar?
no jogo final ali, a gente entrevistou o presidente da federação, Luciano Oxman, e eu questionei ele com relação a isso, né, sobre uma punição ou uma organização melhor para esses times que desistem, né, que acabam atrapalhando. E aí ele disse, como é uma competição que é por adesão, não tem muito o que fazer. Mas bem, que se tenha pelo menos um critério. O fulano aqui quer jogar, tá, mas vamos ver, olha aqui, ó, tu não tem teu vestiário, como é que é? Aqui no relatório diz que é precário. Como é que tu vai jogar com vestiário desses? Isso. Né? Não tem cabine de imprensa no teu estádio. Como é que tu vai jogar? Sem um espaço lá para transmissão, para rádio, para a TV da federação. Então, que isso possa ser levado em consideração na hora de cobrar as equipes quando elas quiserem ingressar em alguma competição. Primeiro tu organiza a tua vida lá, organiza a tua casa, e aí depois tu vem participar. Inclusive, o primeiro reflexo deste levantamento já foi sentido na reunião seguinte, em que a federação fez um primeiro encontro dos clubes participantes da divisão de acesso do ano que vem com a federação. Não era o congresso técnico, apenas um primeiro encontro entre os 16 clubes e a entidade máxima do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, muitos dos clubes, inclusive os de Passo Fundo, apontaram alguns equívocos no calendário e algumas dificuldades que esse calendário que está posto e que foi colocado em prática em 2022, por exemplo, trazem para os clubes. Vai lá, na formação de elenco, na dificuldade em manter o elenco durante um período muito, muito longo, a dificuldade que os clubes têm na divisão de acesso em competir na hora da montagem do elenco com outros campeonatos que ocorrem simultaneamente e que são mais interessantes para os jogadores, que isso acaba inflacionando também a folha de pagamento na divisão de acesso. Tudo isso aí os clubes apontaram. E como uma solução apontada por alguns desses clubes, foi uma modificação no calendário, tá? E como é que seria esse calendário, Christian e audiência? Você tem primeiro um Campeonato Gaúcho em uma época como ele é agora, abrindo o calendário do futebol do Rio Grande do Sul, sem muito o que fazer, porque é muito engessado, depende da dupla Grenal, tem também um calendário maior, né, que tem calendário nacional e internacional, enfim. Mas que depois você pode mexer na divisão de acesso e na própria copinha. Então, uma opinião que cresceu muito em adesão foi que a divisão de acesso, a partir de dado momento, passe a ser disputada no segundo semestre. E não a partir de março, abril, como é atualmente, né? E aí, você colocando no segundo semestre, você está fugindo da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro, que é um dificultador para os clubes, né? Inclusive, essa proposta a federação já sabia quando fez, então, essa reunião. Foi até aventada a possibilidade, Christian, deste calendário ser adotado no ano que vem. Entretanto, alguns clubes da divisão de acesso disseram que ser inviável, porque já estão montando seus elencos. Perfeito. Já tem jogadores sob pré-contrato, comissões técnicas, a partir do mês de janeiro, e que daí teria que desfazer todos esses acordos e refazê-los a partir de maio, por exemplo. Mas quem sabe para 2024 isso possa acontecer. Exatamente. Para 2024 já ficou uma possibilidade bem maior disso acontecer. Tomara que a gente não tenha nenhum dos times de Passo Fundo lá, né? Sim. Tomara que subam os dois. Exato. Né? Sobe Gaúcho, sobe Passo Fundo e aí, bom, né? Aí vira o problema dos outros. Mas, de qualquer maneira, também acho que é interessante, sim, jogar no segundo semestre a divisão de acesso. Porque... até para os jogadores, né? Porque muitos deles aí que disputam lá a divisão de acesso e não conseguem emprego num time de Série C, ali, né? Algumas transferências que acabam acontecendo, o cara vai ficar desempregado até a copinha. Se tiver copinha, se for contratado para jogar copinha, né? Senão terminou o ano. Olha a dificuldade, né? E dentro desse desenho de gauchão Série A no primeiro semestre, ali nos primeiros meses do ano, e a divisão de acesso no segundo semestre, você tem a copinha invertendo um pouco de ordem com a divisão de acesso, começando antes, né? E depois caminhando concomitantemente as duas competições. Uma ideia que aventou-se, por exemplo, daqui a pouco você fazer na copinha, em um início, ela é destinada a jogadores sub-20, sub-23, alguma coisa nesse sentido, para você dar rodagem para esses jogadores, para eles serem incluídos depois no grupo principal dos clubes que jogam a divisão de acesso, já com uma maturidade um pouco maior.
né? Não tão verdes, por assim dizer. Sim. Naquele momento, não tão imaturos. Tá. É uma possibilidade também que a Copinha ela mude ou que ela seja toda ela disputada simultaneamente com a divisão de acesso. Aí depende da adesão de cada clube, porque a gente sempre lembra, né? A Copinha ela é por adesão e não por classificação. Bom, olha só, né? Quanta coisa aí que os clubes puderam, então, dizer e conversar com a federação, isso é muito importante. Tomara mesmo, Cleiton, e quem está nos acompanhando, que essas boas ideias sejam levadas, que a federação enxergue tudo isso, olhe com bons olhos e que ouça as principais demandas dos times, né? Porque, afinal, quem faz o futebol são os clubes, né? E a torcida, né? E o torcedor. E que muitas vezes acaba ficando até de fora de alguns momentos importantes por outras questões. Então, os clubes serem ouvidos é de suma importância para a gente ter um futebol mais forte, um futebol mais competitivo. Porque, olha, sinceramente, né, eu acho que a gente tem que parar um pouco e olhar para o futebol gaúcho. O futebol gaúcho hoje tem o Grêmio e o Inter na Série A, isso. O Juventude agora que caiu para a Série B. E alguns times ali na Série C, mas aí tem um que estava na B e já está na D, que é o Brasil de Pelotas, que estava na B e caiu para C, e na C não conseguiu nem se segurar e já foi para D. Né? E os nossos times, quando eles estão na D, eles têm muita dificuldade de conseguir brigar para subir para a Série C. Né? Enquanto a gente vê outros estados aí com mais times tanto na Série A, claro que para a Série A é muito difícil pela diferença que a dupla Grenal impõe, mas para mais times chegarem a uma Série B e se manterem ali, para mais times estarem na Série C, né? Hoje, se não me engano, na Série C é o São José, o Ipiranga... E o Caxias? Não, o Caxias não subiu. Não, o Caxias não subiu, isso, né? É o Ipiranga e o São José, então, se não estou enganado, né? Poxa. E que sempre, né, Christian, o Ipiranga, principalmente, ele dá a impressão que ele bate no teto. Isso. Né? E que ache-se uma forma do Ipiranga romper esse teto. Isso aí. Né? E daqui a pouco, nas fases eliminatórias lá, quando fica faltando um jogo, ele consiga subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a mesma coisa do São José, que ele consiga ir mais adiante do que ele geralmente vai. E que o Caxias, por exemplo, que eu acabei de me equivocar aqui achando que estava na Série C, porque ele já esteve na Série C, né, alguns anos atrás, e que ele está na Série D, e que também bate nesse teto. Ele chega ali em determinado momento importante da competição e não consegue a vaga para a Série C. Isso acontece demais aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. E que isso seja olhado, né? Que seja visto aí pela federação para tentar formular, encontrar alguma forma de auxiliar, de melhorar o futebol desses clubes. Não faço ideia como, mas só estou pensando porque acho que para a federação também é muito bom que esses times que tenham mais representantes em competições nacionais. E para os clubes também. Né? A gente, viu aqui esse ano e já alguns outros anos também, mas aí tem a pandemia, é mais complicado. Mas a gente tem aí o Passo Fundo, que esse ano jogou praticamente o ano todo, né? Começou o seu ano lá em março, quando começou a treinar ali divisão de acesso, né? Final de fevereiro, março, por ali, e foi parar agora em metade de novembro. Isso é quase um calendário cheio. Teve aquele período ali entre a divisão de acesso e a Copinha, mas é um calendário cheio. E isso vai fomentando no torcedor, vai criando o hábito do torcedor ir para o estádio, do torcedor saber como é que está o Passo Fundo, de ligar o rádio para ouvir a transmissão da Rádio Planalto, para ouvir o jogo do Passo Fundo. O Gaúcho em outros anos já fez isso também, esse ano optou por apenas disputar a divisão de acesso, né? Mas o calendário ter mais jogos durante o ano, eu acho que é um diferencial e que a federação tem que trabalhar para cada vez ter mais jogos dos seus times, para que eles também possam melhorar e o torcedor possa estar mais próximo do seu time do coração. E por fim, só trazendo esse panorama da visita, muitos clubes pedindo uma modificação um tanto quanto consistente na estruturação da Série A do Campeonato Gaúcho, com a inclusão de mais times, de mais clubes. Nem que se fizesse, por exemplo, uma fórmula parecida com a do Campeonato Paulista, em que são 4 chaves, você disputa... e o Paulista ocorre no mesmo período do Campeonato Gaúcho. Mesmo número de datas, né? Isso.
e o Campeonato Paulista tem muito mais times que o futebol do Rio Grande do Sul. A federação ponderou, atenção, que ela não conseguiria, neste momento, equilibrar as 4 chaves, porque não teria 4 cabeças de chave a apontar. Ela teria 2, Internacional e Grêmio. Sim, E quem seriam os outros 2? Porque lá em São Paulo funciona assim, né? São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, né? São os cabeças de chave. E quem seriam aqui no Rio Grande do Sul? A dupla Grenal e a dupla Caju? A dupla Grenal, Brasil de Pelotas e Juventude? A dupla Grenal e quem? Mas isso aí eu acho que também tem um pouquinho de... porque tu pode, né? Não, claro, mas claro que pode. Tu faz assim, então, no próximo ano não tem como, porque, né? Tá Sim. aí já. Mas os 4 primeiros colocados da edição de 2023 serão os cabeças de chave de 2024. Exato. O campeão e o vice, o terceiro e o quarto colocado. São 4 times que classificam para as semifinais, né? Isso. Sim. Então, nesse caso teria sido, no ano que vem seria Grêmio, Inter, Ipiranga e Brasil de Pelotas. Isso aí. Né, que fizeram a final. Seriam os 4 cabeça de chave. Mas o Juventude estava na Série A. Bom, mas não foi bem no gauchão. O critério é a própria competição. É uma boa ideia. Né? É uma boa ideia que pode vir a ser trabalhada conforme também... Ou via ranking da CBF, os 4 melhores ranqueados na CBF... Tem formas, né? Sim. Querendo dá para fazer. Claro que sim. E claro, lembrando sempre, né? São levantamentos, apontamentos de agora que não são colocados em prática no ano que vem, porque tem toda uma regulamentação de estatuto do torcedor, de você não poder mudar a regra do campeonato de um ano para o outro, tem que ter 2 anos de antecedência. Então, por isso que algumas coisas apontadas agora podem aparecer a partir de 2024. Vamos aguardar, vamos esperar que aconteça. Se inscreve aqui no canal, este é o De Primeira, a gente fala do futebol de Passo Fundo e agora, nesse período em que não tem mais jogos acontecendo, né, os clubes estão todos em recesso, a gente vai falando de outras situações, mas também direcionadas que também envolvem futebol da nossa cidade. Então, se inscreve no nosso canal, esse é o De Primeira, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho aí das notificações, que sempre que tiver vídeo novo, vai a notificação aí para você fica sabendo. Valeu, Cleiton. Valeu, Christian. Até a próxima, então.